Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite para todos. Num horário que eu não apareço muito, não é? É um horário que eu não apareço muito. Faz tempo que eu não faço as lives aqui no meu canal, no Facebook. Eu espero que tenha... Pois tanto, já vou começar a falar. Um assunto interessantíssimo, não é? Que assunto que é esse? Nós sabemos que nós, muçulmanos, fazemos orações na mesquita, tudo certinho, alhamdulillah, não é? E a oração da noite é a oração que nós recitamos o Corão em voz alta ou em voz audível. E hoje, geralmente, não é sempre, mas eu costumo a fazer um comentário dos versículos que eu recito. Tá bom. Eu costumo fazer um breve comentário dos versículos que eu recito na oração. Isto já é uma prática. Quem reza comigo, quem me acompanhou nas mesquitas onde eu fui sheik, sabe disto. Eu escolho alguns versículos do Alcorão para ler, nas orações que falam em voz alta, pronuncio em voz alta, e depois das orações, acabou, salam aleikum, eu faço um comentário dos versículos corânicos que foram lidos durante a oração. Pois então, essa noite eu li alguns versículos da surata número 35. Surata número 35. Claro que eu li bastante versículos, mas eu vou comentar alguns versículos que eu li na oração. Então, quem tiver acesso ao Corão, pode abrir surata número 35. Eu vou fazer os comentários do versículo 35, da surata 35, do versículo, é o que eu vou comentar, tá? Do versículo 19 ao 26. Do versículo 19 ao 26. Tá? Eu vou utilizar, claro, eu tenho uma coleção de livros que fazem interpretação do Alcorão, mas eu vou utilizar duas traduções. A tradução do professor Samir Al-Haik, tá? Conhecida, e a tradução do professor Hilmi Nasser, conhecida também. O Alcorão, alhamdulillah, é revelado em árabe. Para compreendermos o Alcorão, temos que compreender o significado de umas palavras árabes, porque elas vão dar o sentido. Tá? Deixa eu tirar esse óculos. Então vamos começar. Versículo número 19 da Sura 35. Fala o seguinte, eu vou usar a primeira tradução, tá? Jamais se equipararão o cego e o vidente. Em árabe é وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Então, versículo 19, jamais se equipararão o cego e o vidente. A outra tradução fala o seguinte, e o cego e o vidente não se igualam. Um versículo fala, jamais se equipararão o cego e o vidente. E na tradução do Hilmi Nasser fala o seguinte, e o cego e o vidente não se igualam. Parecida, né? Apesar que em árabe começa com uma negativa. Não se comparam, não se igualam o cego, ou melhor, o cego e o vidente. A palavra cego em árabe, vamos dizer assim, o idioma árabe corânico, o estudo corânico, nós temos que analisar o significado daquela palavra em árabe, como que os árabes, na época da revelação do Alcorão, compreendiam aquela palavra. Em que contexto, como que os árabes, na época da revelação do Alcorão, usavam essa palavra. Quando fala assim, tem que aprender árabe para estudar o Alcorão, é meia verdade. Não é bem assim, também tem sentido.
Mas qual é o idioma árabe? Muitas pessoas falam assim, eu quero aprender árabe para entender o Corão. Vou aprender o árabe libanês, o árabe egípcio, o árabe marroquino, o árabe sírio. Gente, esse aqui não é o árabe que se fala para aprender o Corão. Isso aqui é o árabe para conversação, o árabe para dar bom dia, boa tarde, quanto é que dá, entendeu? O árabe para aprender o Corão, um árabe chamado Fusha, o árabe puro, gramático. E para compreender então essas palavras árabes, nós temos que voltar como que os árabes na época da revelação do Alcorão utilizavam essa palavra. Porque o Alcorão foi revelado no idioma árabe de 1400 anos atrás, não foi revelado no árabe hoje do Líbano, do Egito ou da Palestina. Né? Então o Alcorão, a palavra cego, por exemplo, a palavra cego no Alcorão é usado a'ma. A'ma em árabe é cego. Tá? Mas nós vamos passar pelo seguinte, o significado da palavra em árabe, como os árabes utilizavam essa palavra. Depois, segundo passo, como que essa palavra é utilizada no Alcorão, tá? A palavra وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى. A'ma significa cego, não é? Só que você sabia que cego em árabe tem três palavras para definir, para significar a palavra cego? Sim, cego em árabe são três palavras para chamar o cego. Primeira palavra para chamar o cego é o a'ma. A'ma significa cego. É o que o Alcorão utiliza. Outra palavra, vou começar primeiro. Uma palavra utilizada cego, em árabe, kafif. Kafif. Essa palavra não é utilizada no Alcorão, mas é utilizada entre os árabes. Kafif. Kafif é aquela pessoa que nasceu enxergando, vendo, porém foi perdendo a visão aos poucos. Kafif é a pessoa que nasceu olhando, enxergando, vendo, e foi enfraquecendo a sua visão aos poucos. Isso em árabe chama-se kafif. Essa palavra não é utilizada no Alcorão. Segundo palavra utilizada para cego no árabe, darir. Darir é cego também em árabe. Mas qual é a diferença entre o kafif, cego, e o darir, que também é cego? Primeiro, o kafif, ele nasceu vendo e foi perdendo a visão, foi enfraquecendo a visão. Essa palavra não é utilizada no Alcorão. Segunda passagem, darir. Darir é aquela pessoa que nasceu enxergando e teve um acidente. Aconteceu um acidente e ela parou de enxergar. Esse chama-se darir. E a palavra a'ma, que é utilizada bastante no Alcorão, é aquela pessoa que nasceu cega. Nasceu cega. E o Alcorão utiliza وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Não se compara, então, não se equivalem, não se igualam o cego e o vidente. Por que eu fiz essa explicação da diferença entre o kafif, o darir e o a'ma? Por que eu fiz essa explicação entre aquela pessoa que nasceu cega, aquela pessoa que nasceu enxergando e a visão foi perdendo, depois ficou cego, e aquela pessoa que nasceu enxergando e aconteceu um acidente e ficou cego? Por que isso? Porque tendo essas duas significados, aquela pessoa que nasceu cega, não é? A palavra a'ma é utilizada no sentido figurado também. Pode ser aquela pessoa cega de fato, né? E é o sentido figurado. Então, quando você pega a palavra corânica, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, não se igualam o cego e o vidente, aquela pessoa que enxerga, que vê, e aquela pessoa que cega, a vida é totalmente diferente. Não dá para botar no mesmo competição, não é? Só que atrás desse significado linguístico aqui, atrás desse significado, tem um sentido atrás dele. E não se compara al-a'ma wal-basir. O cego e o vidente, é óbvio que o cego e o vidente, aquela pessoa que enxerga, não estão no mesmo páreo, né? Mas o que no fundo está dizendo nesse versículo? Duas cegueiras. Tem aquela cegueira, ou três cegueiras, não é? Duas cegueiras. Cegueira visual, física, e a cegueira espiritual.
a cegueira do coração. É isso que está falando. Da mesma forma que o cego e o vidente um não está páreo para o outro, aquela pessoa que tem a cegueira espiritual é totalmente diferente daquela pessoa que enxerga espiritualmente. Versículo 19. Wala dhulumatu wala nur, nem a sombra e nem o calor. Versículo 20. Tão pouco as trevas e a luz. As trevas e a luz. Claro, luz, claridade e trevas. Se alguém dizer que luz e trevas, luz e escuridão é a mesma coisa, a pessoa está perdida. Mas aqui tem o tafsir, tem o porquê disto. Nem as trevas e a luz são a mesma coisa. As trevas é o plural. Luz é singular. As trevas da idolatria, as trevas do paganismo, as trevas da incredulidade, as trevas do kufr, as trevas da bid'ah, da inovação, as trevas do pecado não estão no mesmo nível, no mesmo páreo da luz da verdade. Os caminhos, as pessoas erram quando falam que todo caminho chega até Deus. Não, pelo menos islamicamente não. O Alcorão mostra que não é todo caminho que chega até Deus. O único caminho que chega até Deus é o caminho que Deus escolheu. Por isso que usa a palavra trevas, plural. Nur, singular. No Alcorão usa a palavra treva sempre plural. E usa a palavra luz, que é nur, sempre no singular. Porque o caminho para Deus é um só. A verdade é uma, não existe 2, 3, 5, 6 verdades. Pode existir a tua, a minha, a dele, do fulano. Pode ser. E a verdade de Deus é só uma. Então, nem as trevas e nem o caminho da luz são a mesma coisa. Foi? Tá, pode levar. Tá. As trevas, plural. O caminho de Deus é um só. Tá? E nem a sombra e o calor. Ola dhillu, ola al-harur. Dhillu, que significa sombra, e o calor. Imagina uma pessoa que para ela é tudo igual. O cego, o que enxerga e o que não enxerga, igual. Mesma coisa. Trevas e luz é a mesma coisa. E fala, não, calor e frescor e sombra é a mesma coisa. Essa pessoa, então, ela perdeu um pouco do senso, não é? Então, o Alcorão utiliza essas palavras. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. Depois vem o versículo 22. E não se igualam os vivos e os mortos. Não se igualam, não é a mesma coisa, claro. Os vivos e os mortos. Voltando então para o versículo, o assunto anterior, vida, tem duas vidas. Uma vida física e uma vida espiritual. Uma vida física e uma vida espiritual. E tem duas mortes. A morte física e a morte espiritual. Quantas pessoas estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas estão vivas fisicamente, mas espiritualmente, de fé, de esperança e confiança, certeza em Allah, estão mortas? O Alcorão fala, os vivos. Os mortos não são equiparados, não se igualam. Os mortos, os vivos e os mortos. Não se compara, não tem como. Não é? Aquela pessoa que tem o coração vivo, com a palavra de Allah, com a certeza, a convicção, a confiança, o temor, o respeito de Allah, por Allah, o amor a Allah, está vivo. Aquele que recorda de Allah está vivo. E o hadith do profeta fala, aquele que recorda de Allah está vivo, e aquele que não recorda de Allah está morto. Então, não se compara. Não são iguais, não são equivalentes, não se igualam o vivo e o morto. Por certo, eu estou usando a tradução do Hilmi Nasser. Por certo,
Surata 35, versículo 22 eu tô. Por certo, Allah faz ouvir a verdade a quem Ele quer. Inna Allaha yusmi'u man yasha. Allah, a tradução do professor Samir Hayek fala o quê? Surata, versículo 20. Em verdade, Deus faz ouvir a quem lhe apraz. Olha só. Inna Allaha yusmi'u. O idioma árabe fantástico. O verbo em árabe de 3 letras chama thulathi. O verbo que tem 3 letras chama thulathi, que é sami'a, escutar. E tem o verbo com 4 letras, chama-se rubai, que chama asma'a. Então no árabe nós temos escutar, e só botou uma letra antes do verbo, é fazer escutar. Olha só. Você pega aqui, por exemplo, ó, eu vou mostrar para vocês, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque tem, meu Deus do céu, tô derrubando tudo aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Pode até parecer invertido, mas, ó. Ih, tá invertido, cara. Meu Deus do céu. Tá bom, enfim, tá invertido. Mas o importante foi a intenção, né? A palavra yasma'u é escutar. E a palavra yusmi'u é fazer o outro escutar. Então você tem o verbo árabe, que é a mesma raiz, escutar. Escutar é uma pessoa. Yusmi'u é você fazer outra pessoa escutar. E o versículo fala o seguinte: Inna Allaha, que Deus, em verdade, Allah, ele faz escutar quem ele quer. Allah, ele que faz a pessoa escutar. Como assim? O que significa fazer escutar? Nós temos no idioma árabe corânico 2 sentidos da palavra escutar. 2 sentidos da palavra escutar. O escutar com o ouvido, né? Escutar com o ouvido, escutar sons, palavras, enfim, e escutar no sentido figurado, vamos dizer assim, que é escutar no sentido de atender. Isso é até utilizado no Brasil, a expressão. Quando alguém tá, seu filho, alguém criança, você fala com ele, você fala, não, você não me escutou? Ele ouviu, escutou fisicamente, escutou a sua voz, mas não escutou no sentido de fazer. Quando alguém faz uma coisa errada, você dá o conselho, olha, eu falei, mas você não quis escutar, não é? A pessoa escutou, não escutou? Não quis escutar, o que quer dizer? Que ela não fez de acordo com aquilo que escutou. Então essa palavra, Inna Allaha yusmi'u man yasha, que Allah faz escutar. Como assim que Allah faz escutar? Allah lhe abre o coração. Allah primeiro deu todos os meios para a pessoa conhecer a verdade e seguir a verdade. Não é? Deus deu todos os meios. Isso significa que Allah, louvado seja, toca o coração da pessoa por alguns méritos da pessoa, mas sobretudo a dádiva de Allah. Allah faz aquela pessoa escutar. Faz aquela pessoa escutar. Todo mundo, você vê, todo mundo escuta a mesma palavra. Mas tem certas pessoas que a palavra toca no coração. Como que acontece isso? A palavra, as frases são as mesmas. As frases são as mesmas. A palavra é a mesma. A pessoa que está falando é a mesma. Ambos estão lendo o mesmo texto. Porém, ambas pessoas estão escutando. Várias pessoas estão escutando. Porém, uma escutou de verdade, que tocou o coração dela. Esse versículo 20 da Surata número 35, que Allah, ele faz escutar quem ele quer, significa também aquela pessoa que segue al-haqqa, a verdade, segue a orientação de Allah. Não vai ele dizer, se vangloriar, olha, eu consegui, eu me orientei, eu acreditei, eu tenho fé, eu pratico, porque eu sou, eu tenho, eu faço, eu sou o cara, eu sou premiado, eu mereço, é um dom. Não, não falei isto. Allah que fez você fazer isto. Então ninguém, todo mundo baixa a bola. Olha, eu sou praticante. Tem pessoas que falam assim, né? Falam com a língua e falam nas atitudes. É eu que faço, eu que pratico, eu sou religioso, é isso. Mas esquece, Allah que permitiu que ele fizesse. E o versículo fala, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. E tu, Muhammad, tu não pode fazer ouvir
quem está nos sepulcros. E você, ó Muhammad, Allah está falando, وَمَا أَنْتَ. Allah está falando, profeta Muhammad, ó Muhammad, você não pode fazer, você não tem a capacidade, não pode, não tem como, ó Muhammad, você fazer com que aquelas pessoas que morreram escutem. Você não pode fazer as pessoas que morreram escutarem. Se o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, não pode fazer isto, vai aparecer alguém dizer, eu vou orientar os mortos, eu vou falar com os mortos, eu vou falar com fulano que faleceu há tantos anos pelo... Não, isso é mentira. Dajjal, isso é impostor. Allah fala ao profeta Muhammad, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Allah fala ao profeta Muhammad, e nem você, Muhammad, você não consegue fazer escutar quem está no cemitério. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, não, Allah diz no Corão, surata 35, versículo 21, versículo 22. Você, ó Muhammad, não faz escutar. Não faz escutar. Quem morreu? Quem morreu já era, foi para outro mundo. Não adianta, agora eu vou fazer algo para ele, eu vou... Acabou, já era. Claro, é certo naquilo que foi prescrito fazer, né? Mas esse versículo 22, se eu voltar para o versículo 19, qual é a ligação 19 com 22? Escutar aqui é fazer atender. Tem dois sentidos esse versículo, de acordo com o que foi dito anteriormente. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. E você não faz escutar, você não pode fazer ouvir, você não pode fazer escutar quem está no sepulcro. Falamos então que escutar tem dois sentidos. O escutar materialmente, e de fato, o profeta Muhammad não pode chegar depois que a pessoa morreu, falar para ela, esse é um hábito errado que alguns muçulmanos fazem. A pessoa morre e fala no túmulo, você, quando o anjo chegar até você e perguntar quem é teu Senhor, diga, meu Senhor é Allah. Se a pessoa morreu e quem está enterrando fica ditando para o falecido o que ele tem que fazer. Meu, já era. A pessoa viveu 60 anos, se não aprendeu agora, não é depois de morto que ele vai aprender. Se ele não praticou a religião até o dia de morrer, não é depois de morto que ele vai praticar. Se ele não fazia o salat, não fazia o dhikr, não respeitava Allah, não respeitava as pessoas, teve a vida inteira para fazer isso. Depois que ele morreu, não adianta falar, olha pessoal, você morreu, se Allah te perguntar, você responde isso. Gente, tá dando cola, isso no português eu tô passando cola, tô passando uma cola. O cara morreu, não praticou nada, ou praticou pouco da religião, e vai ter os anjos que vão questionar ele no túmulo, então, cara, olha, vou passar uma cola, tá? Vou passar aqui um bilhetinho assim pra ti, ó. Ó, se os anjos aparecerem pra ti, você fala isto. Meu, não tem... Vou lá, Majnun, maluco. Né? Por isso que a pessoa é responsável pelos seus atos. Ninguém é responsável pelos meus atos. Eu não sou, né? Ninguém pode fazer nada por mim. E nem eu fazer algo pelas pessoas. É eu e Allah, acabou. Então tem dois sentidos. Allah, subhanahu, diz que o profeta Muhammad não pode fazer a pessoa que morreu escutar. Então escutar tem dois sentidos. Escutar é escutar fisicamente e o segundo, escutar espiritualmente. Depois que morreu, meu irmão, vai fazer o quê? Quem está morto? Quem está no túmulo é o morto. E falando no versículo anteriores lá, que tem dois tipos de morte. A morte física, material, e a morte espiritual. Da mesma forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não pode fazer a pessoa que morreu escutar fisicamente, Allah, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também não pode fazer a pessoa que morreu espiritualmente escutar. Entendeu? E vem o versículo 23. Já vou terminar. Calma, já vou terminar. Eu sei que tá longo. Depois vai estar salvo isso aqui e eu vou botar no YouTube também. Versículo 23. In anta illa nadhir. Tu não é, Muhammad, senão um admoestador. Você, Muhammad, sua missão... Allah falou ao profeta Muhammad, né? A explicação, a interpretação nossa. A função do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é transmitir a mensagem, admoestar, orientar. A missão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não é
fazer a fé entrar no coração das pessoas, porque as pessoas elas têm livre-arbítrio. Portanto, isso serve para mim, serve para você. Não cabe a mim, não cabe a você abrir o coração das pessoas e botar fé no coração delas. Não cabe a mim e nem a você abrir a cabeça das pessoas e fazer ela entender. Cada um tem livre-arbítrio, tem vontade, tem desejos. Cada pessoa vai medir o que é certo e errado, se vale a pena ou não vale a pena. Então as pessoas são livres. Allah falou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "In anta illa nadir." Você, Muhammad, não passa a não ser de um administrador. Sua missão é transmitir a verdade. E para terminar, versículo 24 da surata 35, Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran. Por certo, nós te enviamos. Daí tu pergunta, com razão, Sheikh, por que o Corão fala nós te enviamos, nós criamos, nós orientamos, nós revelamos, nós fizemos, sendo que ela é único, singular, e aqui fala o plural, não é? Não tem essa pergunta? Nós revelamos a noite do decreto. Por que isto? É uma particularidade do idioma árabe, e no idioma português também tem isto. É chamado Nun al-Azama em árabe, o plural da grandeza, majestade. Em português é chamado plural majestativo. Pois é. Procurei aqui na orelha. Ó. Plural majestativo. Aqui, ó. Quando algo... Opa, virei cadeira. Quando algo não está claro, procure aqui o dicionário analógico da língua portuguesa. Chama-se plural majestativo. É quando a autoridade absoluta, quando ela decide algo, ela pode falar, nós queremos. Vou usar o significado do plural majestativo ou plural da grandeza de uma árabe. Imagine que você é o chefe de uma família bem grande e tem que tomar uma decisão. Né? Família muito grande, você tem 12 filhos, 28 sobrinhos, 35 bisnetos e tem que tomar uma decisão. O pessoal fala, vamos viajar hoje ou amanhã? Vamos viajar hoje de noite ou amanhã de manhã? E daí você toma uma decisão, você não fala, olha, eu acho que é melhor a gente viajar amanhã. Não, o majestoso, ele fala assim, ó, nós vamos viajar hoje. Significa que a tua vontade, independente da tua vontade, a minha vontade prevalece sobre a tua. Entendeu? Porque os árabes utilizavam o nun al-azama. Como que os árabes utilizavam o nós do plural, né? Para majestade. É quando a autoridade máxima tinha que tomar uma decisão ou fazer alguma ação. Ele não usava a palavra fui eu que mandei. Ele fala, fomos nós que mandamos. Significa que a minha vontade é a tua. O meu querer é o teu. Você não tem escolha. Então, no versículo aqui, 24, fala o seguinte, Inna, nós, por certo, nós, Allah, com a verdade, te enviamos como alvissareiro, Bashiran. Vamos perguntar para o Aurélio. Alvissareiro, que traz boas novas. Como é que é? Alvissareiro. Bem que ele poderia utilizar umas palavras mais fáceis, né? As palavras são fáceis, o problema é que a gente não estuda, né? A gente não aprende. Alvissareiro. Tô procurando aqui no dicionário Aurélio, tá bom? LM. Alvíssaras. Vamos ver o que dizer. Gente, não tô achando. Aqui, ó. Alviltrar. Alvíssaras. Prêmio dado a quem anuncia boas novas. Ou entrega coisa perdida. Anunciar boas novas. Alvissareiro, auspicioso, prometedor. Pô, daí complicou no dicionário, né? Então é boas novas. Então, Allah falou com nós, te enviamos de verdade como uma pessoa que traz boas novas. Promete coisas boas. Para quem? Para quem obedecer às ordens de Allah e viver como tal e morrer assim. E admoestador. Toma cuidado, vem um castigo, alertando. Quem desobedecer a Allah, não se arrepender e morrer assim. Depois termina dizendo, e
Eu vou usar a tradução do Samir Hayek, que tá melhor para mim, versículo 24 da Surata 35. E não houve povo algum que não tivesse tido um admoestador. Ou quando fala que todo povo, toda nação, Deus mandou para ele alguém ou algo para alertá-lo, adverti-lo. Ah, mas Deus não mandou nenhum profeta para mim. Gente, os sinais de Deus são vários. Tem sinais, aquele que é a mensagem dele, e tem os sinais da natureza. Esse Covid não é um sinal de Deus? Essas doenças, tudo. Não é um sinal de Deus que Deus está mandando para as pessoas? Bom, gente, terminei por hoje. Pretendo repetir essa pequena aula nas próximas semanas, comentando alguns versículos aleatórios do Alcorão. Como eu disse desde o começo, foram versículos que eu comentei, Surata 35, do versículo 19 ao 24. Do versículo 19 ao 24, são versículos que eu li na oração, e geralmente quando eu rezo as orações da noite, eu faço um comentário sobre os versículos que foram recitados. Na semana que vem, eu venho comentar mais um versículo do Alcorão que foi recitado aleatoriamente